termo que ajudava muito os críticos na hora de analisar determinadas obras, que era o filme lançado direto para home video ou o filme lançado diretamente para DVD. Mesmo que esses filmes não fossem lançados diretamente para plataformas de home video, esse termo ajudava a gente a descrever um tipo de narrativa, um tipo de estética, porque filmes tradicionalmente lançados para home video eram filmes que tinham uma narrativa mais simplificada, mais baseada em tropos e clichês de gêneros estabelecidos, que tinham um orçamento menor e tudo era mais simplificado para que quando você estivesse assistindo a esses filmes em casa, na televisão, você não precisaria prestar atenção o tempo todo com o mesmo afinco que quando você via esses filmes no cinema. Esses filmes não tinham uma grande ambição, eles não queriam mudar sua vida, eles não queriam ter necessariamente um grande impacto no espectador se eles fossem suficientemente divertidos para que você investisse ali 1h30, no máximo 2 horas da sua vida com um entretenimento escapista e esquecível, sem ofender o seu intelecto. Beleza, cumpriram o seu papel e esse é o melhor elogio que eu posso fazer sobre A Última Missão, que tem até um nome clichê, tudo no filme é clichê, e que tá chegando no catálogo do Prime Video Brasil. O jovem segurança de um carro forte, Travis, Pete Davidson, tem uma noite romântica com Zoe Keke Palmer, por quem ele fica extremamente encantado, mas no dia seguinte, quando ele vai trabalhar com o novo parceiro, o veterano Russell, Eddie Murphy, os dois têm o carro forte que eles estão dirigindo, sequestrados justamente por ela, que tinha, obviamente, armado tudo. Como vocês podem ter percebido, esse filme usa uma dinâmica muito consolidada no cinema de ação, principalmente, mas também na comédia, que é a dinâmica do good cop e bad cop, né? O policial bom e o policial ruim, no sentido de ser um policial normalmente veterano, que faz as coisas certas, que sabe o que tá fazendo e que precisa trabalhar com um novato normalmente ruim naquilo que ele faz, ou pelo menos ainda inexperiente, e que normalmente é um cara mais porra louca, é um cara mais largadão, um cara mais comedião, e quando eles vão fazer as missões juntos, eles acabam tendo que colaborar e descobrem que até tem certa simpatia um pelo outro, eles acabam se aproximando. Essa é uma dinâmica extremamente batida, se tornou clichê justamente por funcionar em filmes de ação que vão dos mais sérios, como, sei lá, Miami Vice, até os menos comprometidos com a seriedade, como Anjos da Lei, passando por Máquina Mortífera. Eu conseguiria listar aqui 10, 20, 30, talvez 50 exemplos de filmes que usam essa dinâmica entre os seus dois atores e, consequentemente, personagens principais como a sua principal base, tanto dramática quanto também pro humor. Esses dois caras, é claro que são muito diferentes e o filme usa dramas diferentes para fazer a gente se importar com eles. De um lado, o personagem do Pete Davidson tem um conflito de interesse muito óbvio, ele tá gostando dessa mulher, mas essa mulher é a vilã. E do outro lado, no drama do personagem do Eddie Murphy, o filme usa outra convenção de roteiro de cinema, de suspense ou de ação, que é a convenção da bomba relógio. Não precisa ser uma bomba relógio literal, mas essa convenção diz que se você tem um motivo para entender que o tempo dos personagens é limitado e tá cada vez mais se acabando à medida que a história avança, isso naturalmente nos deixa mais apreensivos com tudo que tá acontecendo, e aqui no caso é aquele encontro que ele vai ter com a esposa na noite daquele dia para comemorar o aniversário dos 25 anos de casamento dos dois, ou seja, tudo precisa acontecer naquele dia e a gente vai ficar ali apreensivo ou não para descobrir se eles vão conseguir se livrar daquela situação, dentro da gente sabendo que vão, porque esse é um filme, como eu falei anteriormente, pouco ambicioso, ele só quer te entreter e resolver as coisas rapidamente quando 1h30 de filme acabarem. Nem tudo no filme funciona, claro, faltam piadas num roteiro que se propõe a ser um filme de ação com comédia, e a gente precisa depender muito da dinâmica entre esses dois atores para dar uma risada aqui e uma risada ali. O Eddie Murphy, despertando essa nostalgia que ele desperta, ele é um cara muito associado ao cinema das décadas de 80 e 90. Hoje em dia a gente tá num momento em que muita gente que consome cinema, que consome filmes, tem nostalgia dessas épocas, e mesmo que ele não esteja na melhor fase, ele ainda sustenta o nosso interesse por ser o Eddie Murphy. Por outro lado, o Pete Davidson, que é um cara carismático, que é um cara que tem essa persona que eu falei anteriormente, né, de ser um cara mais porra louca, faz um bom contraponto a ele. E é importante para esse tipo de filme que você entenda muito bem essa dinâmica do good cop e bad cop, do bom policial e do mau policial, porque, como eu falei, né, mesmo quando você não tá prestando atenção em tudo, você pode voltar pro filme, se você vê 3, 4 minutos, você já lembra dessa dinâmica, não
necessariamente porque você prestou atenção nesse filme, mas porque você tem essa estrutura consolidada na sua cabeça de dezenas de outros filmes parecidos que você já assistiu antes. O filme também vai forçar a barra em muita coisa, o filme vai inclusive ter algumas coincidências, algumas conveniências para facilitar a resolução das coisas no terceiro ato, que eu acredito que quem está interessado nesse tipo de filme já está disposto a fazer todas essas concessões. E se eu falei no começo desse vídeo do conceito de filme lançado diretamente para home video ou filme lançado diretamente para DVD, é claro que esse conceito evoluiu na era dos streamings, porque depois que a Netflix começou a ganhar concorrentes e ela começou a ser obrigada a produzir os seus originais para concorrer com a Amazon Prime, com a HBO Max, com a Disney Plus, e essas outras também precisaram cada vez mais entrar nessa máquina, nessa linha de produção de conteúdo para despejar no catálogo toda semana, para concorrer uma com a outra, né, para terem o filme do momento, pelo menos naquela semana. Essas plataformas, que são big techs, na verdade, do entretenimento, começaram cada vez mais a ter que recorrer também a essas fórmulas que eram antes usadas para filmes lançados diretamente para DVD. Considerando ainda que hoje a nossa atenção para os filmes é ainda menor, existe hoje o conceito de filme de segunda tela. Esses filmes dessas plataformas de streaming muitas vezes são feitos para serem vistos com o espectador mexendo no celular e fazendo outras coisas. Então o espectador, dentro do que é esperado por essas empresas, vai estar assistindo a esses filmes, mas vai estar também mexendo nas redes sociais, vai estar postando coisa, vai estar abrindo o WhatsApp, as mensagens, tudo mais. Então essa ideia de que eles precisam ser muito baseados em tropos, em clichês, em estruturas pré-concebidas, fica cada vez mais essencial, porque você vai se distrair e você precisa sempre voltar a ver o filme e entender tudo o que está acontecendo até o final. Nesse sentido, feito para ser esse tipo de produto, eu acredito que A Última Missão é um filme que não ofende e que vai encontrar o seu espaço no catálogo da Prime Video. Ele vai ser um filme que vai ter muita minutagem, porque hoje em dia na indústria o que se considera no streaming não são nem visualizações completas, você não precisa ver o filme do início ao fim, entender tudo, gostar ou não do filme, não interessa. O que você precisa é dar uma minutagem para a contagem do filme nos resultados finais da empresa. Então, se você viu meia hora do filme, largou porque não estava interessante ou porque você foi fazer outra coisa, a empresa vai contar esses 30 minutos dentro daquela minutagem total que o filme vai ter. E eu acho, nesse sentido, que o filme vai ter uma boa minutagem. Isso é o máximo que eu posso dizer sobre esse filme. Quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E também se torne membro se você gosta do meu conteúdo, quer investir no canal todos os meses, não é caro. E você quer também receber conteúdo exclusivo toda semana. E talvez eu tô pensando aqui também participar de um grupo no WhatsApp comigo e com outros cinéfilos. Isso não tá acontecendo ainda, mas está nos planos pro pacote do clube de membros. Por enquanto, o que já tá rolando são vídeos exclusivos. Considere virar membro desse canal, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, tchau!